Então, aleluia, glória a Deus. Vamos aqui começar com o nosso tema, Mateus capítulo 5 e o versículo 3 diz aqui o seguinte: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito importante esse tema para nós sermos edificados espiritualmente. Então, vamos lá para a definição. O que seria bem-aventurado? Você já pesquisou alguma vez? Você tem ideia do que seja acerca disso? Então, muito importante nós entendermos o seguinte. Então, de acordo com o dicionário, bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. Então, significa bem-aventurado, significa muito feliz. É muito importante nós entendermos isso, entendermos acerca desse assunto, ou seja, os humildes de espírito. O que seria os humildes de espírito? Ou seja, já observamos que inclui a humildade, a pessoa que é capaz de, em um momento ali, saber mediar situação, uma pessoa que não se sobrepõe, mas uma pessoa que tem assim um bom caráter, na qual tem um respeito por todas as pessoas, na qual colabora para o crescimento de todos, e dessa forma existe o que? Uma humildade. Então, para corroborar o entendimento, vamos estudando a palavra do nosso Deus, aleluia, vamos deixar que Deus ele venha nos orientar através da sua palavra. Vamos aqui estudando em nome de Jesus Cristo, mais versículo que corrobora o entendimento. Então nós observamos aqui o seguinte, vamos lá, em nome de Jesus, louvado seja Deus. E temos aqui Isaías 66, 2, porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Muito importante. Então Deus ele se compadece de quem? Das pessoas pobres, ou seja, pessoas pobres em que sentido? Pessoas que necessitam de algo, que necessitam da grandeza do nosso Deus, que necessitam realmente ali de um amparo, de um abrigo, de um acolhimento. Pessoas pobres, muito importante. Deus diz que olha para quem está nessa situação, para quem está abatido. Ou seja, quem considera que já tem as coisas, quem considera-se já autossuficiente, Deus ele não age na vida dessa pessoa. Aí já entra o orgulho, entra a altivez, entra a soberba, palavras sinônimas. Então vamos mais aqui, é muito importante, louvado seja Deus. Nós observamos em Salmo 51, 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém. Então Deus ele se agrada de quê? De um coração que é quebrantado, de um espírito quebrantado. O que é um espírito quebrantado? É um espírito na qual nós bem observamos, um espírito que ali ele, por exemplo, se emociona, se move diante de alguma coisa. Então Deus ele agrada-se da pessoa que se emociona, que se ali diante de uma situação toma uma atitude, tem um coração propício para o bem, um coração propício para receber a palavra de Deus, na qual existe humildade para receber uma repreensão, para ser corrigido. E isso é muito importante, aleluia. Então, observamos que Deus, para Deus, qual é o verdadeiro sacrifício? É esse, ou seja, a humildade. A humildade é uma
é uma das qualidades mais importantes para o servo de Deus. Sem humildade não tem como se aproximar de Deus. Ou seja, nós temos que entender que somos dependentes do eterno Deus de Israel e que nós necessitamos da sua palavra. Muito importante de nós adquirirmos esse entendimento. Temos Provérbios 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que a soberba faz? Ela abate. A soberba, ela destrói. Uma pessoa que é soberbo não ouve conselho. Alguém diz uma coisa, essa pessoa ali, existe o que? Uma resistência de não querer seguir um conselho, de não querer fazer algo. E nós temos que ser humildes, nós temos que ter uma boa postura diante do eterno nosso Deus e dessa forma fazer a vontade dele. Então você seja cada dia cheio do poder de Deus. Então deixe Deus ajudar na sua vida, deixa Deus agir na sua vida. Vamos mais corroborando aqui o entendimento. Nós também temos mais versículos e assim nós observamos também em Miqueias 6:8, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Andar de forma humilde, ou seja, conforme eu bem falei acerca desse tema, ou seja, da pessoa está pronta para obedecer, pronta para receber uma repreensão, pronta para fazer algo. Então é muito importante esse entendimento. Louvado seja Deus de nós observar acerca da importância da humildade. Quem é humilde muda. Quem é humilde vai para frente. Ou seja, existem pessoas que são orgulhosas, que só querem do jeito que pensam, só querem da maneira que consideram melhor. Mas isso é reputável diante do eterno Deus de Israel. Então, vamos mais em nome de Jesus, entendendo essa palavra abençoada. Observamos aqui um exemplo, temos segundo livro de Crônicas 33:12, que diz o seguinte: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Amém, se humilhou muito. Você sabe quem foi esse personagem? Segundo livro de Crônicas, capítulo 33, você sabe quem foi ele? Então, adivinha aí. Então tente lembrar em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Tente aprender dessa palavra abençoada. Oh, glória a Deus. Então é muito importante você observar a palavra de Deus. Então nós estamos falando aqui de Manassés. Foi um rei muito ruim, mas alcançou a misericórdia porque teve humildade. É muito importante, conforme Deus, ele se agrada-se dos humildes, daqueles que buscam a ele em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Muito importante nós servir ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Também temos outra referência, segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 27. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as suas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Então esse exemplo aqui, o que nós observamos? O coração se eterneceu, ou seja, o coração ali teve uma prontidão, o coração ele se moveu, teve uma ação, teve a humilhação, ou seja, de ouvir, de rasgar as vestes, de chorar. Então Deus, ele observou ali, e você sabe quem está falando aqui. Louvado seja Deus. Agora, segundo o livro de Crônicas, capítulo 34 e versículo 27. Você lembra? Graças a Deus. Ali nós temos o exemplo de Josias, o grande rei Josias, um rei bom, na qual dessa forma buscou ao eterno Deus de Israel, buscou e assim
encontrou a paz, encontrou o auxílio, encontrou o refúgio. Louvado seja Deus. Então observamos, graças a Deus. Nós também temos aqui outra referência, Provérbios 16:19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, ser humilde de espírito com os mansos. Observamos o mesmo termo aqui nessa tradução, sendo usada em paralelo com Mateus 5:3. Jesus falou os humildes de espírito. Então, muito importante nós termos esse entendimento, de nós observarmos ao nosso Deus. Então, graças a Deus por essa palavra abençoada. Então, você entendeu esse tema, você foi edificado pelo eterno nosso Deus. O meu muito obrigado por você ter acompanhado, em nome de Jesus Cristo, ter acompanhado uma palavra muito abençoada. Oh, glória a Deus! O nosso Deus, ele venha ser sempre exaltado, venha ser sempre louvado. O meu muito obrigado por você ter estado aqui. Então, continue sempre, em nome de Jesus Cristo, aprendendo da palavra do nosso Deus. Então, a Igreja de Deus se mantém firme, se mantém fiel ao Evangelho do Reino de Deus. Aleluia! O meu muito obrigado.